E se eu te dissesse que o seu esforço pode não estar sendo suficiente, não porque você não é boa, para de achar que você não é boa, mas porque você está no ambiente errado. Já parou para pensar nisso? E se o sucesso não fosse só sobre também talento, capacidade, habilidade, disciplina, força de vontade, mas sobre onde, quando e com quem você está construindo a sua vida e o seu negócio. É sobre isso que a gente vai falar hoje, gente, na nossa jornada incomparável. Você que está chegando aqui, eu quero que você se atente bastante. Nós estamos aqui, ó. O conteúdo de hoje é em cima do Fora de Série Outliers. Este livro aqui, que há tanto tempo estava na minha prateleira, eu não tinha lido ainda. E eu tô aqui no capítulo 1 hoje, vim trazer para vocês alguns insights. Mas antes, deixa eu já pedir para você que está chegando aqui, que não conhece ainda a Brasil por Elas, já quero falar. Se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui no canal do YouTube da Brasil por Elas, a gente vai estar produzindo muito conteúdo de valor para trazer consciência, estrutura, intuição, clareza, visão e resultado sem você ficar cansada, sem você se comparar. Então, já se inscreve aqui no canal, já dá uma ativada nesse sininho aí, porque o sininho, gente, vai avisar vocês quando eu entrar aqui, ou minha sócia, ao vivo, para trazer conteúdo de valor para você. E aí eu já vou dizer, né? Se você já puder, já dá aquela curtida no vídeo e principalmente pega ali, ó, a setinha, compartilha esse link agora com uma mulher que vai ter a vida dela edificada e que você vai poder ser um instrumento também na vida dela de plantar uma sementinha para a gente falar muito sobre empreendedorismo feminino. Mas não esse empreendedorismo que tentaram implantar na nossa cabeça, porque aqui na Brasil por Elas nós vamos trabalhar sempre o novo empreendedorismo feminino, aquele que você respeita a sua identidade, respeita os seus valores, que você mede o sucesso não pela grama do vizinho, mas principalmente por quem você é. Então, já quero te convidar também a compartilhar. E quando a gente estiver aqui conversando, eu trazendo aqui os meus insights da nossa jornada incomparável, você também pode deixar o seu comentário aqui, se fez sentido, se não fez, alguma decisão que você queira tomar. Eu sou Silvânia de Maio, sou fundadora da Brasil por Ela, sou estrategista de comunicação há mais de 25 anos, mas nada disso faz sentido se primeiro eu não me declarar. Sou filha de Deus amada, sou casada, tenho uma família linda e eu sou uma pessoa, uma mulher que cada dia mais tem buscado a essência, a presença e tem sonhos e quer ajudar o máximo possível de mulheres a também construir uma vida com mais dignidade, né? Com mais transparência, com mais integridade. Vamos para o conteúdo de hoje, então? Preparadas? Peguem papel e caneta, porque eu preparei aqui muita coisa para vocês. Tenho aqui minha colinha, porque a cabeça não, né? A idade. Não, gente, brincadeira. Vamos lá pensar, então. Por que eu comecei falando para vocês o seguinte, né? Muitas de nós, talvez, ouvimos por muito tempo que para a gente poder ter um negócio realmente de sucesso, que dá realmente um retorno financeiro positivo, que a gente é reconhecida, valorizada, a gente precisaria se esforçar muito, né? Se esforçar, ter muito esforço concentrado. E eu falo para vocês que eu fui assim por muito tempo, talvez boa parte da minha jornada profissional, tanto na fase da CLT quanto no empreendedorismo, já que eu também empreendo, vou completar agora em 2026 15 anos que eu tenho CNPJ, pagando imposto. E eu sempre acreditei, sim, que para eu ser realmente valorizada, reconhecida, ganhar bem, né? Eu precisava não só me esforçar muito, mas eu precisava ter alta performance, eu precisava ir até exaustão, que eu precisava realmente dedicar muito ao meu trabalho e as coisas pessoais da minha vida pessoal poderiam ficar talvez em segundo plano. E eu fui aprendendo na minha jornada, e eu acredito que talvez tenha gente que talvez passe por isso hoje, ou esteja passando por isso hoje, mas a verdade é que não é só o seu esforço, né? E esse esforço que você vem fazendo, ele pode não ser também o suficiente,
Porque sim, talvez você ainda está numa jornada de muito esforço, mas ele não é o suficiente. E aí, gente, eu queria que você já começasse a trazer isso para você, porque no livro Fora de Série, tá? Do Malcolm, lá no capítulo 1, que ele vai falar sobre o efeito Mateus, né? Nesse capítulo, ele vai deixar muito claro que sim, existem homens e mulheres fora da curva. Ser fora da curva, ser um outlier, ser uma outlier, é você fazer coisas extraordinárias e atingir níveis incomuns de sucesso. A pergunta que a gente tem que estar o tempo todo, acho que trazendo para a nossa consciência, é perguntar, poxa, as pessoas que eu olho hoje, que eu admiro, o que ela tem? O que ela tem de incomum? Qual que é o talento dela? Qual que é o jeito, modus operandi dela pensar, dela agir? Ela nasceu assim? Então, o autor, ele faz essas perguntas e ele vai, ele traz, né, na verdade, porque ele coloca a gente, na verdade, né, porque essas são as perguntas que a gente faz, mas ele vai dizer que essas são as perguntas erradas. Essa maneira que a gente traz essa comunicação, que a gente está pensando, é um jeito errado. Porque o jeito correto, tá? O jeito correto é a gente perguntar sobre os diferenciais. E aí, eu queria perguntar para vocês mesmo, assim, você que está assistindo aqui. Você já se comparou com alguém e pensou, o que ela tem que eu não tenho? Nessa jornada incomparável, eu estou aprendendo muito. Tenho pego meu celular e olhado, e cada vez mais trazendo a consciência e a clareza de que realmente eu não tenho que me comparar a ninguém. Que a minha história, a minha caminhada, isso tem que acontecer com você. Isso tem que acontecer, porque se você está num lugar onde você está todo o tempo se comparando, isso não é saudável. Isso não vai te fazer feliz, vai te causar mais frustração, ansiedade, depressão. A gente, quando se compara, na verdade, a gente está se anulando. A gente está fazendo escolhas ruins. E aí, no livro, ele vai trazer um exemplo, né? Porque nesse capítulo a gente está falando sobre o efeito Mateus. E ele vai falar desse mito do self-made man, né? Ele diz que existe uma narrativa muito forte, principalmente no empreendedorismo. E acho que com nós mulheres talvez é mais rígido ainda. Porque ele vai falar assim, tem gente que saiu do nada, que venceu sozinha, que chegou no topo apenas pela própria força de vontade. E ele vai mostrar que essa ideia tão enraizada que quase ninguém questiona, o termo mesmo, o homem se fez sozinho. Então, ele vai dar exemplo de bilionários e bilionárias, né? As autobiografias que a gente vai lendo, histórias de heróis que venceram apesar do medo. E ele traz até o exemplo lá de José do Egito, que ascende por uma questão de talento e sabedoria. Mas existe um alerta que o autor traz e que a gente tem que trazer para a nossa vida. Esse tipo de sucesso, gente, isolado, praticamente não existe. Pode refletir aí, se você está se comparando, se você está olhando para várias mulheres com resultados, né, aquilo que se mostra na internet ou que você vê em algum evento, e você vê que aquela pessoa tem sim sucesso, isso é mérito, tá? É meritocracia, mas não foi uma ação isolada, não é algo somente isso, né? Ele faz um comparativo no livro que isso me chamou muita atenção nesse capítulo. Ele fala do caso dos jogadores de hóquei no Canadá. Né? O hóquei canadense faz sempre uma seleção dos melhores jogadores muito cedo, com a idade muito cedo. E é um sistema meio de meritocracia. Os melhores jogam mais, treinam mais e recebem mais investimento. Para mim, isso faz sentido. Mas o que mais chamou a atenção é que eles analisam, gente. Isso aqui. Eles analisaram a data de nascimento dos grandes jogadores. E aí está a grande descoberta. A maioria deles nasceram nos primeiros meses do ano. Por quê? Porque o corte de idade favoreceu quem nasceu antes. Porque, por exemplo, todo mundo que nasceu em janeiro, fevereiro e março vai ter o ano todo, né, para se desenvolver mais. Então, essas crianças mais velhas, mais maduras, teoricamente, são fisicamente mais fortes, recebem mais atenção, treinam mais, acumulam mais oportunidades. Então, percebam
Não é só o talento que essas crianças têm, mas é a vantagem acumulada que elas vão ter de quem nasceu em abril, de quem nasceu. Então, como é que a gente traz isso para o nosso negócio? Lá no livro de Mateus vai dizer: a quem tem, mais será dado. Então, comece a observar no seu negócio quais são as pequenas vantagens iniciais que você tem conseguido transformar em diferenças, em grandes diferenças para o futuro. O sucesso, ele não cresce numa linha reta, ele não é linear. Ele cresce literalmente no efeito dominó. A microação que você faz hoje bate, né, numa próxima ação, que vai numa próxima ação. E aí o autor vai usar uma metáfora do carvalho. Eu nunca tinha ouvido falar, então fica aqui mais um aprendizado, e eu adoro, porque toda hora eu estou aprendendo. O carvalho, gente, né, a árvore, o carvalho, ela não é mais alta só porque a semente dela era mais forte, sabe? Ela cresceu porque ela teve luz, ela estava num solo fértil, ela não foi atacada, ela não foi derrubada antes de amadurecer. Então, percebam que todos esses fatores contribuem para o carvalho ser uma grande árvore. Quais são os fatores hoje que contribuem para que o seu negócio cresça e amadureça no tempo certo e que a colheita venha? Então, vamos trazer isso para a prática? Eu quero que você comece a se perguntar: qual é o ambiente que eu estou tentando crescer? Nesse começo de ano de 2026, quais os ambientes que eu escolhi crescer? Pode ser que você não quis sair, talvez, de determinados ambientes por medo. E aí, talvez, aquele lugar pode estar ofuscando. Graças a Deus, aqui na Brasil por Elas, a gente trabalha dando voz ao chamado das mulheres. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer: a gente não tem concorrência, né? A gente tem parceiras. Esse é o princípio que a gente acredita, né? Você tem que se perguntar: quem são as pessoas que me cercam? Então, você vai olhar, né, o efeito caracol dentro da sua casa, no seu núcleo familiar inicial, de primeiro grau, segundo grau, seus amigos, pessoas do seu trabalho. Essas pessoas que estão cercando você, elas estão alinhadas com aquilo que você quer, com a sua integridade, com a sua verdade? Ou são pessoas que ficam o tempo todo, talvez, minando a sua mente, a sua cabeça e fazendo com que você, ao invés de crescer, você se diminua? Porque todos os dias nós temos estímulos. Qual é o tipo de estímulo que você está recebendo diariamente? E, gente, quer um grande destruidor de negócios? É a tal da comparação. Você recebe tanto estímulo, né, de tantos lugares, que o seu cérebro começa a acreditar que realmente o seu negócio não é legal, que o seu projeto não é legal, você acha que você não está pronta, né, que você precisa de um novo conhecimento. Então, se pergunte realmente, esses estímulos diários são bons ou não são? Outra pergunta que eu quero deixar aqui para vocês se tornarem mulheres fora de série, outliers, o meu contexto atual, o meu planejamento atual, está me nutrindo ou me limitando de crescer? Isso também é muito importante, o seu contexto, o seu momento de vida. E outra coisa que você tem que se perguntar: eu estou tentando dar frutos em solo raso? Porque, gente, toda semente que vai ser plantada precisa de profundidade. Se você ainda não tem clareza sobre quem é você, o que você gosta, quem é verdadeiramente, né, você quando ninguém está te olhando, se você ainda tem muitas incertezas sobre a sua identidade, eu posso afirmar para você: você vai plantar uma sementinha ali no seu negócio, mas o solo vai estar muito raso. No primeiro desafio que você tiver, emocional, financeiro, uma cliente que vai pedir dinheiro de volta, que vai reclamar, você vai querer já desistir e achar que empreender não é para você. Então, perceba que talvez não é a estratégia que está dando errado. Talvez você esteja errando no contexto. O que você escolhe, né? Quando eu tomei a decisão de sair, por exemplo, da CLT e ficar 100% no empreendedorismo, não foi uma decisão difícil, mas também ela não foi tão simples, né? Por quê? Eu passei pelo síndrome do pânico, passei pela síndrome do burnout. Ali eu tive um tempo para olhar para mim, comecei a trabalhar a minha identidade, comecei a olhar para mim, ver quais eram as minhas
minhas potências, né? Não foquei muito nas minhas fraquezas e comecei a trabalhar, né? Fui buscar ajuda, muito importante você buscar ajuda. Fui buscar os melhores ambientes que eu poderia estar para melhorar esse meu contexto de vida que eu estava passando e fiz uma transição. Passei ali 9, 10 meses fazendo uma transição até eu realmente pedir o desligamento e tocar 100% do negócio. Então, o que você tem que pensar? O livro vai falar que não diminui o valor do esforço. A gente tem que se libertar da culpa de achar que a gente não é capaz. Ele também vai dizer que sucesso é uma construção coletiva. Ninguém cresce sozinho. Então, essa construção coletiva vai te exigir tempo, conhecimento, vai te exigir os ambientes certos, as pessoas certas e, principalmente, escolhas conscientes. Para mim, mulheres incomparáveis não nascem prontas, elas são cultivadas, literalmente. Que você possa cultivar de dentro para fora, que você possa ter consciência de quem você é, que o seu negócio seja reflexo da sua identidade fortalecida, que o seu negócio seja tão próspero quanto você é próspera consigo mesma. E se você está gostando desse conteúdo, de novo, já vou falar, já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like, comenta aqui se você tem percebido que os ambientes que você frequenta, se os contextos que você está vivendo, se eles estão avançando e fazendo você prosperar e crescer e ser uma pessoa fora da curva, ou se eles estão te afundando e deixando você cada vez mais preocupada e se comparando com as pessoas. Tá? Já coloca aqui no comentário. E compartilha esse vídeo com mais uma mulher e vamos continuar na nossa jornada incomparável. Eu venho aqui, estou lendo todos os meses 3 livros, um livro na área espiritual, um no desenvolvimento pessoal e um no desenvolvimento empresarial. E a partir disso eu vou selecionando quais os vídeos que eu quero vir, quero trazer os insights para vocês, para abençoar e edificar a vida de vocês. Então, que este canal aqui da Brasil por Elas seja um solo fértil para a vida de vocês, para que vocês possam crescer de dentro para fora. E se você quiser saber mais, nós da Brasil por Elas temos uma comunidade de mulheres incomparáveis, mulheres autênticas, e eu vou deixar o contato aqui para você me perguntar, para a gente conversar e ver se esse ambiente é o ambiente mais adequado para você se fortalecer como mulher e como empreendedora, empresária. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.